Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, tá? Sou o Joelison, sou professor da Escola 7 Ezequiel de Souza Brito e a minha aula aqui é a aula do segundo ano e hoje vou falar sobre cálculo estequiométrico, né? Ou estequiometria, tá? Então vamos para a aula. Então, meus amigos, esse assunto é o capítulo 3, na página 45, onde o capítulo vai abrir o cálculo estequiométrico ou estequiometria, tá? Esse é um conteúdo em que nós vamos mostrar a relação de massa, volume, número de átomos que existe entre reagente e produto em uma reação química, tá? Então aqui a gente vai trabalhar bastante cálculo, mas são cálculos simples porque a gente vai trabalhar somente regra de três, tá? Então a gente vai fazer só uma pequena revisão, um pequeno lembrete aqui antes de chegar na parte de cálculo estequiométrico. Vamos lembrar que seria a massa molar. A massa molar é a massa de um mol de moléculas, tá? Dei como exemplo aqui, determinar a massa molar do etanol. Então, o que nós vamos fazer aqui? A, a fórmula molecular do etanol seria C2H5OH. Então, coloquei como dados, né, informações, a massa molar ou massa atômica, né, de cada elemento que faz parte dessa fórmula química. A massa do carbono, massa do hidrogênio e massa do oxigênio. Então, a massa molar, você vai somar a massa do número de átomos, da quantidade de átomos que compõem cada um desses elementos que formam essa fórmula química. No caso, eu tenho os coeficientes aqui, são 2 carbonos, eu tenho 5 hidrogênios aqui e também tenho um hidrogênio separado aqui, totalizando em 6 hidrogênios. Eu tenho um átomo de oxigênio na fórmula. Então, eu devo somar a massa de todos esses átomos para que no final eu encontre a massa molar. A massa molar ela será medida em gramas por mol, tá? Então, nesse caso, como já forneci a massa atômica de cada um dos elementos que compõem a fórmula química, então basta eu fazer aqui a soma, primeiras multiplicações. Como eu tenho dois átomos de carbono, né? Cada carbono tem massa 12, então 2 vezes 2 são 24. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio, cada hidrogênio tem massa 1 grama por mol, então 6 vezes 1 é igual a 6. E eu tenho um átomo de oxigênio, e 1 vezes 16 é igual a 16. Então, só recapitulando aqui. Então, esse aqui é o carbono, esse aqui eu estou fazendo a massa do hidrogênio, e aqui eu estou fazendo a massa do oxigênio, tá? Então, eu faço a soma, 24 mais 6, 30, mais 16 são 46 gramas por mol. Portanto, quando falar a massa molar do etanol, então vem 46 gramas por mol. Não precisa se decorar a massa molar dos elementos, nem decorar a massa atômica dos elementos químicos, tá? Porque isso são fornecidos nas tabelas periódicas e também deverá ser fornecido no rodapé das questões, caso seja necessário, tá bom? Então, o que é importante você saber é reconhecer um elemento químico, tá? O símbolo do elemento para você poder reconhecer uma fórmula química. Então, vamos adiante. Então, aqui vem o conceito etimológico da palavra estequiometria, né? Estequio quer dizer elemento e metron, medida. Então, medida da quantidade de elementos que formam uma reação química, tá? Então, a estequiometria é o estudo das relações quantitativas, né? Átomos, moléculas, massa, volume, entre as substâncias que participam de uma reação química. Então, uma reação química é composta em duas partes, um reagente e um produto. Antes de qualquer coisa, é importante que você saiba
efetuar o balanceamento de uma reação química, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente faz o balanceamento. Um conceito importante que a gente também deve saber é o conceito de mol, né? Esse mol aqui, ele é a medida da quantidade de matéria, tá? O mol é uma grandeza química, tá? E ele mede quantidade de matéria. Então, quando eu falar em 1 mol de átomos, ele representa essa quantidade de átomos, tá? 1 mol de átomos, ele é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. É como se eu falasse uma dúzia. Uma dúzia tem 12 unidades, ou uma centena tem 100 unidades. Então, se eu falar 1 mol, então vem à sua cabeça esta quantidade aqui. Então, esse número aqui, 6,02 vezes 10 a 23, ele é chamado de constante de Avogadro, tá? Você vai ver no seu livro aí, lá ele coloca como sendo constante de Avogadro. Vou tentar escrever rapidinho aqui. Avogadro. Então, ele determinou essa quantidade de partículas, tá? Átomo, moléculas ou íons para 1 mol, tá? Então, por exemplo, posso falar em massa, né? Massa, 1 mol de massa, depende da fórmula química, tá? Quando eu falei 1 mol de massa do etanol, agora há pouco, né? Do etanol, foi 46 gramas por mol, tá bom? Então, 1 mol de massa depende da fórmula química. Se eu falar 1 mol de água, né, eu me refiro à massa molar do H2O. Então, eu tenho 2 hidrogênios, cada hidrogênio tem massa 1, então massa 2 no total, e o oxigênio tem massa 16, 16 mais 2 dá 18. Portanto, a massa molar da água é 18 gramas por mol. E aqui eu tenho coeficiente, né? O coeficiente, quando eu falar 1 mol, eu me refiro a um coeficiente estequiométrico. No caso do balanceamento de uma equação química, tem os coeficientes que tornam a equação balanceada. Então, aqueles coeficientes, 1, 2, 3 ou 4, por exemplo, você pode ler 1 mol, 2 mol, 3 mols ou 4 mols. Tá? E quando eu falar em 1 mol, né, 1 mol de volume nas condições normais de temperatura e pressão, que é chamado CNTP, então 1 mol em volume, ele representa essa quantidade em litros, 22,4 litros, tá? 1 mol corresponde a 22,4 litros. 1 mol de átomos, moléculas ou íons corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Então, chamado constante de Avogadro. Então, vamos adiante. Até aqui só apresentei uma revisão básica dessas medidas quantitativas. Aqui eu já vou mostrar as relações existentes entre reagente e produto. Primeiro vou apresentar aqui a equação química. Numa equação química, eu tenho um reagente, é aquilo que fica à esquerda desta seta, e à direita eu tenho o produto. Então, estou só revisando aqui que eu creio que não seja uma novidade para muita gente, tá? No reagente, posso ter duas substâncias reagindo, tá? Ou posso ter três, dependendo da reação química. Como no produto, posso ter somente um produto, uma substância formando produto, ou posso ter duas ou três, tá? Dependendo também da reação. Quando eu falei agora há pouco, em coeficientes estequiométricos, dando um erro bem aqui. Coeficientes estequiométricos, eu me referia a esses números, tá? Eu tenho 3, aqui ó, é um coeficiente estequiométrico, e aqui eu tenho 2, que também é um coeficiente estequiométrico. E aqui no nitrogênio não tem número, você não está vendo o número, mas aqui o número representa o número 1. Eu tenho 1N2, 3H2 e 2NH3. Então, esses coeficientes são os números que tornam esta equação balanceada. Tá? Balancear uma reação química
é tornar a mesma quantidade de átomos de um determinado elemento no reagente sendo igual no produto, tá? Aqui a gente aplica a lei de Lavoisier, que ele diz que a massa do reagente deve ser igual à massa do produto, tá? Então, quando você coloca esses números, nesta proporção, você está balanceando a equação. Por exemplo, vamos verificar aqui. Aqui eu tinha o N2. O N2 é o gás nitrogênio, tá? Então, o gás nitrogênio, antes de balançar a equação, ela viria assim. Viria N2 mais H2 mais NH3. Então, quando eu observei que no produto eu tinha apenas um nitrogênio, tá? Um átomo de nitrogênio, e no reagente eu tinha dois átomos de nitrogênio, eu percebi que eles estavam em desequilíbrio. E para equilibrar, eu coloquei esse número 2 aqui, porque 2 vezes 1 é 2. Assim eu ficaria com dois átomos de nitrogênio no produto e dois átomos de nitrogênio no reagente. Assim eu conseguiria um balanceamento para o nitrogênio, tá? Depois eu observei o seguinte: quando eu coloquei esse número 2 aqui, eu alterei, consequentemente, a quantidade de hidrogênio, porque eu tinha 3, né? Então, esse 3 multiplica por esse 2 aqui, ó, tá? 2 vezes 3 é igual a 6. Então, nesse momento, eu estou tendo 6 átomos de hidrogênio. Lá na equação inicial, eu só tinha 2 hidrogênios, tá? Então, 2 para 6, estaria faltando 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um número que é multiplicado por 2 de 6, tá? Então, eu coloquei 3 aqui. 3 vezes 2 são 6. Então, esses números 1, 3 e 2 são os coeficientes estequiométricos, são aqueles que tornam a reação balanceada. Uma outra forma de interpretar esses coeficientes é o seguinte: é ler da seguinte forma, que 1 mol de nitrogênio gasoso reage com 3 mols de hidrogênio gasoso, formando 2 mols de NH3, tá? Quando ele falou agora há pouco que eu posso relacionar esses coeficientes com mol, tá bom? Então, 1 mol está para 3 mols, está para 2 mols. Então, a proporção de formação da amônia seria 1 para 2, aliás, 1 para 3. Deixa eu organizar aqui. 1 para 3 para 2. Então, essa aqui é uma proporção, ou seja, qualquer lugar que você vai fazer uma reação de formação da amônia, eu vou ter 1 mol de N2 e 3 mols de H2 para formar 2 NH3. Beleza. Até aí, eu só mostrei a questão do balanceamento da reação química. Agora eu vou trabalhar as relações molares, relação entre reagente e produto. Como mostrei agora há pouco, se eu tenho uma proporção de 1 mol de N2, vai consumir 3 mols de H2 e formar 2 mols de NH3, tá? Se for falando em moléculas, tá, a gente tem o seguinte: lá a constante de Avogadro, né, que eu falei lá que era 6,02 vezes 10 a 23, a gente pode utilizar somente 6, tá? Já que 6,02 são 2 centésimos, não vai fazer grande diferença porque a gente está trabalhando somente cálculos teóricos, tá bom? Quem vai trabalhar com laboratório, aí sim usariam medidas mais precisas. Mas como aqui é só para a gente entender a teoria, a gente vai utilizar 6, fica mais simples. Então, assim, 1 mol de moléculas corresponde a 6 vezes 10 a 23, tá? Mais 18 vezes 10 a 23. Por que 18? Porque aqui eu tenho 3 mols, tá? 3 mols ficaria 3 vezes 6. 3 vezes 6, tá? 3 vezes 6 são 6 vezes 10 a 23. Então, 3 vezes 6, 18 vezes 10 a 23. Como aqui são 2 mols, vai ficar 2 vezes 6. 6 vezes 10 a 23, tá? Que vai ficar 12 vezes 10 a 23.
tá bom? Aqui eu não estou colocando 6/10 a 23 porque é desnecessário, a gente vai só perder tempo. Então ficaria 3 vezes 6, né? 3 mols são 3 vezes 6, 18. 2 mols, 2 vezes 6 são 12. Então a relação ficaria assim. Então, se eu fosse fazer uma proporção em número de moléculas, teria assim: 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio consomem 18 vezes 10 a 23 moléculas de H2 e formariam 12 vezes 10 a 23 moléculas de NH3. Tá? Se for falar em massa, a gente teria a massa do nitrogênio, que é 28 gramas por mol, porque cada átomo de nitrogênio é 14, né? São dois átomos no caso. Então, 14 mais 14 é 28, tá? 28 gramas por mol, porque é 1 mol no caso. Eu tenho o H2, que é o nitrogênio, que é o hidrogênio. Cada hidrogênio tem massa 1. Como são dois hidrogênios, eu teria 2, tá? 2, a massa molar do hidrogênio é 2. Como são 3 mols, tá? Ficaria, aqui é um 2, parecendo 1. 2 vezes 3, que seria 6 gramas, tá? São 3 mols, 3 vezes 2 são 6. E aqui eu tenho NH3, tá bom? No caso, o nitrogênio é 14, são 3 hidrogênios, 14 mais 3, 17, são 2 mols, ficaria 2 vezes 17, que daria 34. Então, estaria a proporção em... Eu dei a proporção em número de moléculas, em massa, e por último, vai ser em volume. Como seria a proporção em volume? Seria o seguinte, como eu falei anteriormente, que quando falar em mol, tá? Mol de volume, nas condições normais de temperatura e pressão, que é CNTP, a gente tem 1 mol de volume corresponde a 22,4 litros em qualquer lugar do universo. 22,4 litros corresponde a 1 mol de volume, tá? E aí, esse 22,4 vai prosseguir até o final. O que você vai fazer? 22,4 é 1 mol. Se eu tenho 3 mol de H2, eu pego 3 e multiplico por 22,4, que é o valor de 1 mol, né, em litros. Então, 3 vezes 22,4 daria 67,2. Aqui eu tenho 2 mol de NH3, tá? Como 1 mol é 22,4, 2 vezes 22,4 daria 44,8 litros. Portanto, nessa parte eu mostrei a relação de número de moléculas, de massa e volume, tá? No caso, para a formação da amônia. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente vai mostrar tipo as regrinhas que você deve seguir no cálculo estequiométrico, tá? Primeiro, conhecer a equação. Segundo, ajustar os coeficientes. No caso, ajustar os coeficientes é você fazer o balanceamento. Tá? Balancear o reagente produto com fio de demonstração lá na fórmula química da formação da amônia. E terceiro passo, arrumar, né, uma regra de 3. Né? Dependendo do que a questão vai pedir, você faz uma regra de 3 simples. Né? Essa regra de 3 pode ser associando mols com moléculas, massa com mols, né? Mol com volume, e aí vai. Tá? Depende muito da questão, isso varia muito. Vamos a uma questão bem simples aqui, tá? A relação massa-massa. A relação massa-massa, ele vai mostrar a proporção em massa do reagente produto no caso da formação da água. Tá? Eu tenho, primeiro passo, eu tenho H2 mais O2 formando H2O. No primeiro passo aqui eu não tenho a equação balanceada, tenho a equação crua, está mostrando somente as moléculas que reagem e aquilo que forma. E aí eu vou ajustar, o segundo passo eu vou ajustar para que eu tenha a mesma quantidade de átomos de um elemento no reagente e também a mesma quantidade de um produto. Tá? Aqui existe uma regrinha que diz que para você balancear uma equação química, você deve procurar aquele elemento que aparece só uma vez de cada lado. Tá?
No caso aqui está difícil, né? Porque cada um só aparece uma vez mesmo. Mas uma equação bem simples como esta, você deve observar o seguinte. Note que no produto, tá? Eu tenho dois átomos de hidrogênio. E aqui eu também tenho dois. Então, não, se fosse pelo hidrogênio, não precisava balancear, né? Porque eu tenho 2 e 2. Mas quando eu olho para o oxigênio aqui, eu tenho dois oxigênios, né? Dois átomos de oxigênio no reagente. No produto só tem um, né? Só tinha um. Então, por isso eu coloquei esses dois aqui, porque 2 vezes 1 é igual a 2. Então, ficaria dois oxigênios no reagente e dois no produto, né? Dois átomos. Só que quando eu coloquei esses dois aqui, eu alterei a quantidade de hidrogênio, né? Ficou 2 vezes 2 são 4, né? Tenho 4 hidrogênios. E no reagente eu tenho que ter 4 também. Então, você pergunta, que número multiplicando por esse 2 aqui dá 4? Então, devo colocar um 2 aqui também, tá? 2 vezes 2 são 4. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz o ajuste estequiométrico. Eu fiz o ajuste dos coeficientes, tá? Então, a proporção da reação de formação da água é 2 para 1 para 2. Como ele quer saber a relação massa-massa, né? Ele fez aqui a seguinte pergunta, né? Qual a massa de água dada em gramas produzida a partir de 8 gramas de hidrogênio gasoso, tá? Qual é a massa de água? Então, se eu quero saber a massa de água, então a primeira coisa que você vai fazer é colocar um ponto de interrogação embaixo daquilo que você está procurando, tá? Então, quero saber a massa de água, tá bom? E a informação que ele te dá é que são 8 gramas de hidrogênio. Então, você vai relacionar hidrogênio com água. O oxigênio, você pode esquecer ele aqui, tá? Eu só usei o oxigênio para fazer o balanceamento. Então, quando você vai ajustar a equação, tem que usar todos os elementos. Mas para fazer o cálculo estequiométrico, eu só trabalho com aquilo que a questão está me pedindo. Só vou trabalhar hidrogênio e água, tá bom? Então, nesse caso, eu vou para o terceiro passo, que é relacionar a massa de reagente produto. Então, vamos lá. Se eu vou relacionar hidrogênio com a água, então, o primeiro passo é você colocar a massa, né, a massa molar existente naquele momento da reação balanceada, né? Eu vou trabalhar com isso aqui, ó, e trabalhar com isso aqui. Como já falei, o oxigênio vai ficar de fora. Então, observe que eu vou colocar a massa molar de 2 mols de hidrogênio, tá? Como já falei, 1 mol de hidrogênio tem 2 gramas por mol, como são 2 mols, então aqui ficaria 2 vezes 2 são 4 gramas, tá? E como forma 2 mols de água, né? 1 mol de água é 18, tá? 1 mol de água é 18. Aí quando eu multiplico por 2 aqui, vai ficar 36, tá? Porque são 2 mols. 2 vezes 18, 36. Então, o que eu fiz? Primeira linha, né, da regra de 3 é eu colocar a massa das substâncias balanceadas. Eu tenho 2 mols de H2, eu vou colocar bem aqui. A massa dos 2 mols são 4 gramas. A massa de 2 mols de água, eu vou colocar aqui também. Primeiro passo. Segundo passo é você trabalhar com o valor que a questão te deu. Ele disse que se reagisse 8 gramas de hidrogênio, né? Se reagisse 8 gramas de hidrogênio, quantos gramas de água vai ser formado? Então, vou colocar o X embaixo da massa da água, tá? Então, aqui você vai multiplicar meio para os extremos. Então, ficaria 4 vezes x, 4x e 8 vezes 36, tá? Então, simplificando aqui, 8 dividido para 4 é 2, 2 vezes 36, 72 gramas, tá? Então, pronto. Então, aí resolvido o problema. Então, quer dizer que se eu reagisse 8 gramas de hidrogênio, produziria 72 gramas de água, tá? Então, aqui fiz uma relação estequiométrica. Próximo. Aqui eu vou mostrar a relação massa-moléculas, tá? Massa e moléculas. Então, pergunta lá. Quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de oxigênio?
Vamos lá. Então, a pergunta foi, quantas moléculas de água? Então, novamente, eu vou trabalhar com água, tá? Eu quero saber a quantidade de água existente. A quantidade de moléculas de água existente aqui, quando eu reagir 16 gramas de oxigênio. Então, vou trabalhar agora com oxigênio, tá bom? Como é a mesma reação da questão anterior, como já demonstrei o balanceamento, então eu vou só repetir aqui, tá? Então, de acordo com o balanceamento já feito anteriormente, a proporção seria 2 hidrogênios para 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. E eu vou trabalhar agora com oxigênio e água. Então, o hidrogênio fica de fora, porque eu não preciso utilizar ele aqui. A questão só quer saber a relação de água e oxigênio. Então, primeiro passo, como ele quer saber a quantidade de moléculas, eu vou relacionar a massa com moléculas, tá bom? Então, assim, primeiro, eu tenho um oxigênio. Um átomo de oxigênio tem 16 gramas por mol. Como são dois átomos, né? 2 vezes 16 é 32. Então, aqui eu tenho 32 gramas para 1 mol. Como é 1 mol, 1 vezes 32 continua sendo 32. Aí eu vou relacionar o seguinte, a quantidade de moléculas. Aí eu vou relacionar moléculas. Quando ele perguntou quantas moléculas de água, já vou colocar aqui a quantidade de moléculas para 2 mols, tá? Lembrando que 1 mol de moléculas, tá, é 6. Aqui ele utilizou 6,02, tá? 1 mol de moléculas é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, isso aqui é 1 mol, para 1 mol. Como aqui são 2 mols, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 2. Vai ficar 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23, que dá 12,04 vezes 10 a 23. Então, o primeiro passo foi esse. Eu coloquei a massa de 1 mol de oxigênio e relacionei com a quantidade de átomos existente em 2 mols de água. Segundo passo, agora, a segunda linha da regra de 3 é você trabalhar com os valores da questão, tá? Repito, a primeira linha da regra de 3, você vai trabalhar os valores da reação balanceada, tá? Ele está relacionando massa com moléculas. Então, vou informar a massa de 1 mol de oxigênio e a quantidade de moléculas existente em 2 mols de água. E a segunda linha é trabalhar com os valores da questão. A questão diz, são 16 gramas de oxigênio, vai formar quantas moléculas de água? Aí sim, agora eu vou multiplicar meio para os extremos. Então, vai ficar 32 vezes x, que é igual a 16 vezes 12 vezes 12,04 vezes 10 a 23. Então, isso aqui, como estou multiplicando 32 vezes x, eu deixei o x já isolado e o 32 vai dividir tudo aqui em cima. Sendo que, no final, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Tá? Então, aqui seria a quantidade de moléculas de água que se formam numa reação em que seria consumido 16 gramas de oxigênio. Se, por exemplo, se eu dobrasse aqui, né, se fosse, por exemplo, se fosse 3 vezes isso aqui, né, fosse 48 gramas de oxigênio, aqui também vai triplicar, tá? Aqui é para 16 gramas. Se eu tripliquei esse valor, eu vou triplicar esse valor aqui também, tá? É a proporção, chamada lei de Proust, tá? Se eu tripliquei um reagente, o outro também vai triplicar a quantidade de moléculas. Então, 3 vezes ser 18 seria 18,06 vezes 10 a 23, caso triplicasse, tá? Vamos ao próximo. Então, aqui nós temos uma relação de massa-volume, tá? Onde ele vai mostrar a relação de massa e volume no caso da formação da amônia. Então, ele pergunta assim, qual o volume de amônia produzido na CNTP por 12 gramas de H2 que reage com N2 suficiente? Então, você já sabe que vai trabalhar com amônia, tá? Aqui. E, no caso, são 12 gramas de H2 e hidrogênio.
No caso, o nitrogênio pode ficar de fora. Ele só foi usado para fazer o balanceamento. Então, a equação já foi balanceada. Tá? A proporção que seria 1 em N2 para 3H2 para 2NH3. Com a relação em volume, então, o primeiro passo, a primeira linha da regra de 3 são os valores estequiométricos dados na reação balanceada. No caso, como eu tenho aqui o H2, como eu tenho 1 grão para cada hidrogênio, que são 2 hidrogênios, 2 vezes 1 são 2, né? 1 mol de hidrogênio tem 2 gramas, são 3 mols, 3 vezes 2 são 6 gramas. Tá? Só que isso relacionar a volume, porque ele pergunta qual o volume, né? Quantos litros de amônia eu terei quando reagir 12 gramas. Tá? Então, aqui, primeiro, se eu tenho 2 mols de NH3, então você vai pegar esse 2 e vai multiplicar por 22,4. 22,4 é o volume de 1 mol em litros. Então, multiplico por 2 aqui e vai dar 44,8 litros. Então, esses são os valores dados de acordo com a equação balanceada. Segunda linha são os valores que dá na questão. Eu tenho 12 gramas de hidrogênio produz quantos litros de amônia, né? Então, aqui é o X da questão. Então, observe que eu posso fazer isso usando uma regra de 3 simples, ou se você tiver um olhar mais clínico, né, em relação à matemática, você percebe que eu tenho 6 aqui eu tenho 12. Então, significa que eu dobrei esta linha para esta outra linha, tá? Então, se eu dobrei aqui, né, a proporção ela é direta, tá? São diretamente proporcionais. Se esse aumenta, esse aumenta. Se esse dobrou, esse aqui também vai dobrar. Então, se você dobrasse, multiplicasse aqui por 2, o 44,8, eu teria 89,6, tá? É o volume em litros de amônia quando é consumido 12 gramas de hidrogênio. A outra forma seria a regra de 3 simples, né? Multiplicar 12 vezes 44,8 e dividir por 6. Aí o valorzinho não vai dar diferença. E por fim, trabalhar a relação mol-volume. Tá? Mol-volume. Quantos mols de CO2 são produzidos a partir de 44,8 litros de CO? Vamos lá. Então, vou trabalhar com o que aqui? Vou trabalhar com o CO2, tá? Que é o gás carbônico, e com o monóxido de carbono, que é o CO. Então, vou trabalhar com essas duas substâncias. O oxigênio vai ficar de fora, tá bom? Aqui eu tenho 1 mol de CO, tá? Relacionar quantos mol de CO2 são produzidos quando eu consumir 44,8 gramas de CO. Então, relacionar volume mol ou mol volume, tanto faz. Então, nesse caso, primeiro, ele está me dando aqui o volume de CO. Então, qual é o volume do monóxido de carbono para 1 mol? É 22,4. 1 mol tem 22,4 litros. E aqui eu tenho exatamente 1 mol de CO2, tá? Por isso que tem 1 aqui, tá? Então, e dá na questão, se eu tenho 44,8 litros, eu tenho quantos mols? Então, percebe que daqui para cá o dobrou também, né? Ó, dobrando 22,4 dá 44,8. Se eu dobrar aqui também, eu vou ter 2, né? 2 vezes 1 são 2. Tá bom? Então, relação massa-volume. Se eu colocar outros valores, você vai proceder da mesma maneira. Tá? Não importa quais são os números que vão aparecer. Se você entender a teoria, você faz qualquer cálculo, tá? Qualquer questão. Tá bom? Bom, pessoal, então eu vou encerrar por aqui, tá? Que tem uns cálculos especiais, mas não vai ter mais tempo. Tá? Na próxima aula eu vou mostrar esses outros cálculos especiais, que seriam, por exemplo, os reagentes em excesso, reagente limitante, tá bom? Mas deixa para a próxima. Então,
Um forte abraço para todos aí e valeu, até a próxima.